Meus irmãos, vamos ler 1 João capítulo 3. Abra, por favor, a sua Bíblia, 1 João capítulo 3, onde nós temos a definição de pecado. O que é pecado? É claro que todo mundo sabe o que é pecado. A gente faz isso desde pequenininho, sabe muito bem o que é pecado, né? Mas definir em palavras às vezes é difícil. 1 João 3, vamos ler a partir do 1. O central é esse aqui, é o versículo 4. Mas vamos ler a partir do versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Então, primeiro, quem nós somos? Quem somos nós? Filhos de Deus. E João aqui fala, olha isso, o grande amor que nos tem concedido o Pai. O mundo não conhece Deus. Se nós somos filhos de Deus, então o mundo também não vai querer ter um relacionamento conosco. 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então, versículo 1, quem somos? Que somos? Filhos de Deus. O que seremos? Olha só, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Você será cristão, você verdadeiro cristão, será semelhante à glória do Senhor Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. Um corpo imortal, incorruptível, glorioso, semelhante a Ele. Terceiro, quem Deus é? Vimos então quem somos, o que seremos, quem Deus é. 3. E assim mesmo se purifica todo que tem esta esperança, assim como Ele é puro. Quem tem essa esperança, quem tem essa certeza de que Jesus vai voltar e nós seremos transformados, se prepara para esse dia. E como a gente se prepara? Pureza. Deus é puro. A Bíblia fala que a igreja é a noiva. Então a noiva se prepara para o noivo. Da mesma forma, a igreja e nós nos preparamos para este encontro com o Senhor. Quem tem essa esperança da vinda do Senhor Jesus, busca a pureza de vida. Quem somos, que seremos, quem Deus é, agora o que o pecado é. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então a palavra transgressão indica algo que é ilegal, algo sem lei, por isso que fala aqui, transgressão, algo sem norma, da lei de Deus. Então essa é a definição de pecado, irmãos. O pecado é a transgressão da lei, no caso aqui, lei de Deus. Cinco, sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. Agora, o que o ímpio é? 6. Todo aquele
que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. 1 João 3, 6. Achou aí, Mário? Achou no finalzinho? 3, 6. Esse aqui é o Evangelho, é a carta. Kiron, senta aqui com ele, por favor. Então, olha só, irmãos, esse versículo aqui é muito importante. Olha só, aquele que permanece em Jesus não vive pecando. Antes, a corrigida, alguém tem a versão corrigida aqui? Qual que é a sua, Rosa? É a nossa, né? Então a corrigida coloca assim: todo aquele que permanece nele não peca. E realmente, na língua grega, não tem esse vive pecando. É não peca. Só que o peca ali, a palavra peca, está num modo que indica frequência, continuidade. Então no grego não tem só o tempo. A dele é corrigida? Vê como está na dele aí, se é a nossa ou é a corrigida dele. É. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. É a nossa dele. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Então olha só, não peca, mas o sentido da palavra peca é contínuo. Em português não tem muito isso, uma ideia em cima do verbo, porque a gente pensa mais em verbo, passado, presente e futuro. Mas no grego tem essa coisa mais específica de você pensar no verbo, aconteceu, tem outro que indica assim, aconteceu por um tempo, depois parou, ou aconteceu lá atrás e já não acontece mais aqui, tem tudo isso. E o que está aqui, do peca, é esse contínuo. Por exemplo, o amor de Deus foi derramado no nosso coração. Derramado lá é presente. Não é assim, foi derramado uma vez e acabou. Foi derramado e continua sendo derramado. Ele foi, mas não estancou, continua. Então, por isso que agora colocou não vive pecando. Vamos voltar lá em 1 João, no capítulo 1. Versículo 8. Maria, pode ler, por favor. 1, 8. Então, olha só, a tradução lá, não poderia ser essa ideia também, não peca? Inclusive porque aqui está escrito, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Então, o crente peca. Mas o que o texto diz aí no versículo 6, de João 3, 6 aqui? Qual a diferença? Não peca, não vive pecando. É o tempo todo aqui, né? Vive pecando. É a ideia é um hábito. A pessoa é conhecida pelo pecado. Por fazer aquilo que desagrada a Deus e fazer assim, de uma forma constante. Sem arrependimento, sem mudança, mau testemunho. Então você não vê uma mudança de vida na pessoa. Então o que é isso? Quem vive pecando não o viu, nem o conheceu. Ou seja, não teve uma experiência com ele
e não anda com Ele. Ah, mas eu tenho certeza da minha salvação, porque eu creio em Jesus. Se a sua vida não foi transformada, você não creu em Jesus. Creu apenas naquele nível, assim, que isso pode ser intelectual, de dar um crédito. Quem crê nesse nível, assim, intelectual de dar crédito? Até os demônios creem e tremem. Se você perguntar para Satanás, Deus existe? Ele vai falar sim, né? Agora, quando a pessoa crê, é a chamada fé salvadora, aquela fé que salva, que transforma, que regenera, aí sim, viu e conheceu o Senhor. É uma falsa confiança que a pessoa tem de acreditar, de vir na igreja, mas se vive pecando, o crente peca, mas não vive pecando. Se vive pecando, não viu nem conheceu o Senhor. O que é pecado? Pergunta 14. Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão dessa lei. Vamos abrir lá em Tiago. Capítulo 4, versículo 13 a 17. Eu peço para o André ler esse texto, por favor. As pessoas leem esse texto e às vezes perguntam assim, não, mas a gente não tem que planejar a vida, as coisas, os negócios. Mas aqui é um planejamento? Não. O que que tem aí? Isso. É, isso. Exatamente. No máximo seria um planejamento, iremos para a cidade tal, né? E lá passaremos o ano. Mas isso também tinha que estar dentro desse, se o Senhor quiser. Meus irmãos, tantas vezes a gente planeja muito, não acontece absolutamente nada. E é bom, porque a gente entrega tudo nas mãos de Deus. Agora, o problema aqui é a arrogância. Negociaremos e teremos lucros. Então, o que termina aqui, ó, aquele que sabe que deve fazer o bem, o que seria fazer o bem? Ser humilde, não ser pretensioso. E hoje tem muito, né? Essas pessoas que são líderes assim na empresa, que querem fazer negócios, quer fazer isso, quer fazer aquilo, quer arrasar, quer superar tudo. Você vê que é exatamente isso. Não, nós vamos ter lucro, nós vamos conseguir, etc. É claro que tem que ter um ânimo, né? A pessoa não pode entrar numa coisa achando que vai ser uma catástrofe. Mas também não pode ser arrogante. Quantos negócios caíram completamente, despencaram? Então, olha só, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Esse é o pecado tem que falar de ação, omissão. Tinha um irmão
lá na igreja de Fontares, que ele falava assim: pastor, eu não vou fazer isso, porque é melhor não fazer do que fazer mal feito. Já ouviram isso? Mas Deus dá a opção de não fazer? Deus só dá a opção de fazer. Então é uma escapada isso aí, não é? E a pessoa já está dizendo que ela vai fazer mal feito também. Não fazer algo é pecado. Então a falta de ação também é uma transgressão. Porque a gente imagina pecado mais assim, estou fazendo alguma coisa, estou pecando contra alguém, sei lá, estou machucando o próximo, estou desobedecendo uma lei de Deus, mas a falta de ação, a falta de fazer o bem, diz aqui, a pessoa sabe que deve, não faz, nisso está pecando. Então a pessoa diz assim: eu não faço o bem, mas também não faço o mal. Já viram isso? Está pecando também. Não fazer o bem é fazer o mal. Já pensaram nesse sentido? Porque não tem uma coisa e outra. Exatamente. Aqueles que voltaram de Jerusalém da adoração no templo, mas pularam lá o que tinha sido assaltado, tal, todo machucado, eles não fizeram o bem. E pecaram, voltando da adoração. Pastor, nesse pensamento, então, teoricamente, o único período de ociosidade do cristão é na hora que está dormindo e no domingo. O restante do tempo tem que estar em alguma atividade, fazendo algo. Eu penso que esse modo de viver do cristão diário é uma equação bem complexa, porque você lê alguns versículos que falam algumas ações que você tem que tomar, outros é como você juntar de Gênesis a Apocalipse, como que você deve viver de forma diária, né? Porque ao mesmo tempo, quando você fala de planejamento de vida, a Bíblia sempre, em vários versículos, estimula você não pensar muito não ansiar, não ter ansiedade do futuro, né? Não criar essas ansiedades, mas ao mesmo tempo eu entendo que promove muito o viver diário, o dia, o presente, não tanto o futuro, né? A gente não pode ter uma vida assim solta. A gente tem que saber o horário que vai dormir, o horário que vai acordar. Mas também não pode ser uma coisa muito atropelada também. Atarefada, lotada. Porque até o descanso glorifica a Deus. O lazer glorifica a Deus. Se a pessoa diz assim: eu não descanso, eu só trabalho. Mesmo que seja o trabalho da igreja, a pessoa falando isso, ela está sendo arrogante. Ela está dizendo que ela consegue ficar sem parar. Porque olha só o Marcos 6. Versículo 30. Porque olha só, no caso do Kiron, né? Levando a família dele num sábado à tarde, para onde, Kiron? Para o horto florestal. É espiritual ou não é espiritual? É espiritual. Está fazendo o bem. Se você não fizesse isso com o seu filho, você estaria pecando. Está fazendo um laço ali com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos. Então, se você sair sozinho, podendo sair com eles, estou falando você assim, qualquer um aqui, é só um exemplo, né? Aí estaria pecando, porque aí não estaria fazendo o bem. Mas vamos ver Marcos 6, versículo 30. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele, ou seja, Jesus, lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Até aqui só. Depois fala da multiplicação dos pães, né? O povo apareceu lá.
Então, olha só como é interessante a narrativa. Os discípulos contaram coisas importantes, o que eles haviam feito e ensinado. E isso é extremamente importante. O Senhor mandou os discípulos. Só que, ao mesmo tempo, o Senhor equilibra a vida, porque Ele sabe que nós somos pó. Ele sabe que, se não tiver um descanso para o corpo mesmo, para a cabeça, aí a pessoa não vai conseguir mais ensinar como deve. Que nem eu preguei aqui na graça de Deus domingo, né? Sempre na graça, mas no sentido do corpo foi mais ainda. E estou aqui também esforçando. Mas, quer dizer, eu tenho que tomar remédio. Já tomei hoje aqueles que eu posso, né? Tem que descansar, tomar água, para poder voltar às atividades. Quer dizer, Deus coloca um freio para dizer calma, e a obra de Deus não depende de nós. Então, até esse momento de descanso, que Jesus discerniu que era para ter naquele momento, glorificava o Senhor. Olha só, eles não tinham tempo nem para comer. E esse porquê é importante, né? Isso. Ele está justificando o fato que ele foi. Exato. Não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos que iam e vinham. Agora, se continuar assim, eles iam ficar enfraquecidos, eles não iam dar conta do trabalho. Então, irmãos, Deus é sábio sempre, né? Sempre, sem nenhuma discussão. Trabalhar tantos dias, ter as suas ocupações naqueles dias e, no dia do Senhor, descansar. Até o Salmo, eu acho que é 107, fala assim, que o homem sai para o seu trabalho e na viração do dia ele volta para a sua casa. Esse é um caminho que Deus deu. Por exemplo, antes as pessoas se guiavam muito pela escuridão e pela luz, né? O sol nasceu, acorda, 5, alguma coisa assim. Aí, noite, escuridão, era mais para dormir já. O povo dormia cedo que só. Aí acordava muito cedo, às vezes acordava meio na madrugada também. Não tinha televisão. Hoje você pega num apartamento assim, você olha nas janelinhas, a maioria estão com a TV ligada. Antes de dormir, que é uma coisa muito ruim também. Agora, até o descanso é uma ação. É isso que eu ia chegar. Porque enquanto você descansa, você renova suas forças para trabalhar. Nunca é um estágio assim de ócio, de inatividade, eu só quero ficar parado, só existindo aqui. Não, é uma ideia de você renovar suas forças, como se estivesse recarregando. Certo, querido? Era esse o ponto? Então, olha só, falta de conformidade com a lei de Deus. Nós temos um padrão. Qual é o padrão da minha vida? É a lei de Deus. E qual foi o pecado dos primeiros pais? Comer do fruto proibido. Olha só, o pecado é essencialmente uma rebelião ativa contra a vontade conhecida de Deus. Esse autor, explicando lá aquele texto, o pecado é a transgressão da lei, ele ressalta o seguinte: não é que somente a pessoa está descumprindo a lei. Ele não cumpriu a lei. Não é essa somente a ênfase do texto. A ênfase do texto é essa rebelião ativa, não passiva, inocente. Ou seja, o homem quer, o homem fica contra a lei de Deus. Ao invés de se submeter, ele se levanta contra esta lei. O primeiro passo para uma vida santa é reconhecer a verdadeira natureza e a maldade do pecado. É uma transgressão. Quando a pessoa erra, não é só que ela falhou,
ela errou. Não, ela se rebelou contra Deus. É uma coisa que envolve o coração. Por isso que é importante. Eu acho interessante, irmãos, essa tirinha aqui do Kelvin, Kelvin Haroldo, acho que é assim que fala. Olha só, ele falando para o pai dele: por que eu não posso ficar acordado até tarde? Vocês podem. Ele fala para o pai dele aqui, né? Aí, isso não é justo. As crianças não falam isso? Isso não é justo. Aí o pai fala: o mundo não é justo, Kelvin. Que não é a melhor resposta também isso aqui, né? O mundo não é justo, Kelvin. Aí o interessante é o que ele fala: eu sei, mas por que ele não pode ser injusto a meu favor? Olha como isso aqui retrata muito o homem. O mundo não é justo. Eu sei que ele não é justo, mas ele não pode ser injusto a meu favor? Isso é o homem. Porque as pessoas falam hoje: isso não é justo. A gente pode pensar: nossa, ele está pensando na justiça. Não, ele está pensando no seu próprio favor, no seu direito, na sua vontade. Então, não é uma questão de justiça, mas de benefício. É isso que as pessoas querem. O que aconteceu lá no Éden? Deus tinha dado uma ordem, o homem transgrediu, e aí veio o castigo do pacto que Deus havia falado. Então, o pecado, na etimologia da palavra, é errar o alvo. O significado da palavra, desde lá do Antigo Testamento, era esse. Mas, quando fala aqui de errar o alvo, é simplesmente uma ideia de errar em algo. Não traz uma ideia aqui de santidade, exceto se estiver dentro da palavra. Agora, transgressão, quando diz o pecado é a transgressão da lei, nós temos aqui a junção de duas palavrinhas. Isso aqui é a palavra na língua original grega, né? Anomia. Então, é não. Nomia vem de lei. Não lei, sem lei. Isso é transgressão. A pessoa transgride, ela vive sem lei. É uma pessoa desligada de lei. Não é a nossa sociedade isso? Quando fala o homem da iniquidade, é o homem sem lei. Que lei que tem hoje? Estava ouvindo ontem um que mora lá no Rio de Janeiro falar como que está terrível lá. Como que 40% da cidade é totalmente tomado. Você não pode entrar em certos lugares. Se você entra num lugar, você não sabe se você sai. Uma violência. Aí ele falou: na minha rua aconteceu isso, na rua lá de baixo aconteceu aquilo, etc. O que as pessoas pensam? Que não vai ter lei nenhuma. Quem vai prender? Quem vai enfrentar? Quem vai lidar com isso? Da mesma forma, o pecador, está escrito lá em Eclesiastes, como não se executa logo a sentença, o coração do homem está totalmente disposto a fazer o que é mal. Porque ele peca e automaticamente não acontece nada. Continua pecando. Continua pecando. Talvez Deus faça com que o pecado apareça para vergonha e arrependimento. Mas no momento que a pessoa peca, ela não vai sentir assim uma pressão, vamos dizer. Ela está desligada. Por isso que é aqui, transgressão, anomia, sem lei, sem freio. O pecado, então, é universal, mundo todo. Interno, não é uma coisa externa
que não tem aqui dentro do coração. O pecado habita em nós. E é progressivo, ou seja, vai aumentando, piorando. Abra, por favor, lá em Salmo 51. Como que Davi pediu perdão pelo pecado? Rosana, leia, por favor, versículo 4. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. A gente teria vergonha de pecar na frente das pessoas, né? Davi não ia pecar na frente de todo mundo lá do reino, né? Foi escondido lá com Batseba. Mas aqui ele pensa em Deus. Então ele fala: fiz o que é mal perante os teus olhos. Até uma criança, se você vai falar para não fazer algo, ela quer fazer, vai se esconder ou tentar. Agora a nossa vida, irmãos, está exposta diante de Deus. Nós pecamos assim na presença dEle. Davi está dizendo: eu sei que o Senhor, aquela imundícia que eu fiz. Então ele rasga o seu coração depois do profeta Natan repreender. Quando o profeta Natan veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. E como é bom ter amigo Natan. Uma pessoa que vem para repreender quando a gente erra. A gente gosta mais de pessoas que: não, Davi, vai ficar tudo bem, continua aí a vida, tal, vai de perdão para Deus logo e pronto. Continua amigo, né? Continua sendo uma pessoa legal. Mas nós precisamos ter amigo como o profeta Natan. Como diz lá Provérbios, é como um ferro afiando o outro. Natan contou aquela história e Davi disse que esse homem seja morto, o rico que queria a ovelhinha do pobre. E diz vocês que Davi ficou muito irado lá na história. O que Natan disse para ele? Este homem é você, tu és o homem. Né? Quando coloca o espelho, olha para o homem. Davi poderia ter uma atitude que os outros reis de Israel tiveram, alguns, de prender Natan e colocar ele na prisão. Mas quando Natan fala, tu és o homem, o coração dele quebra. E aí ele fala, logo depois, pequei contra o Senhor. Então veja que Davi, sendo rei, se submeteu ao profeta, ou seja, à palavra do profeta. Então, como buscar o perdão de Deus e a libertação do pecado? Primeiro, contemple Deus. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Como que Davi ia comparecer perante Deus depois do que ele fez? Ele introduz o salmo dizendo: Deus, eu sei que o Senhor é misericordioso, eu sei que o Senhor é muito misericordioso. Para Deus perdoar, irmão, o pecador, para Deus nos perdoar, realmente, só sendo muito misericordioso mesmo. Se ele ficasse só contemplando ele mesmo, esse é o problema da terapia, né, de psicologia, que não leva para o evangelho, que a pessoa se contempla, se autocontempla. O que Davi ia ver lá dentro dele? Só a sujeira, só o que ele fez de errado. Tanto que ele fala aqui, meus irmãos, purifica-me.
Se ele está falando purifica-me, ele se vê sujo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. O crente, quando peca, e talvez especialmente num sentido assim sexual, ele se sente sujo depois, imundo, fazendo algo, ou vendo, ou pensando, enfim, ele tem que ter esse nojo do seu próprio pecado. Então Davi, ele pensa na misericórdia de Deus, porque se ele ficasse olhando para si, o que ele fez, não tem como resolver isso. Ele ia se afundar, ele ia piorar o estado dele. Segundo, contrição. Conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Versículo 3. Quando o crente peca, o pecado fica batendo na cabeça. Pequei contra ti somente. O coração dele está quebrado na presença de Deus. Ele está contrito. Ele pede a compaixão da graça. Senhor, me perdoa. Senhor, me purifica. Senhor, me lava. Esconde o rosto dos meus pecados. Senhor, apaga a minha iniquidade. E Deus é tão cheio de compaixão que Natan disse para ele: Davi, Deus perdoou o teu pecado, você não vai morrer. A criação do novo coração. Olha o versículo 10. Irmã Rosa, pode ler, por favor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Isso aqui é diferente de Davi dizer: Senhor, melhora o meu coração. Ele fala cria. É isso que eu ia perguntar para o senhor. Se tem pastor de campo que eu ouvi, creia que Davi não era convertido antes e a partir desse momento ele se converte. Isso não, porque... Mas o argumento não, nem me retires o teu Santo Espírito, mas ele falou isso na contrição dele. Agora, quando a gente peca, a gente pede para Deus restaurar o nosso coração. Ele estava tão arrependido, ele precisava tanto voltar para Deus, ele estava tão quebrado pelo seu pecado, que ele pediu um novo coração para o Senhor. A gente canta aquele cântico, né? Dá-me um novo, dá-me um coração igual ao teu, né? Dá-me um coração igual ao teu. É a nossa oração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria, coloca em mim um coração puro. Ou seja, ele não pede só um novo hábito. Senhor, que eu não olhe nunca mais na janela do palácio. Senhor, que eu não fique mais conversando com mulher nenhuma. Isso seria bom, mas não é tudo. Ele pede um novo coração, olha só, um coração puro. Nem me retires do teu Santo Espírito, não me repulses da tua presença. Ele está tão arrependido, ele está tão abatido, que ele fala nesses termos. Mas não que o Espírito Santo iria sair dele. Agora de Saul saiu, por isso que eu acho que Saul não conhecia o Senhor. Porque o Espírito saiu e foi habitado por um demônio, né? Agora, se a gente se afastar de Deus como ele fez, e eu já vi isso com muitos crentes, eles voltam e falam assim: será que Deus me abandonou? Será que Deus não vai mais abrir a porta para mim? Eles falam nesse sentido, porque tem uma ideia de distanciamento, eles ficaram tão longe do Senhor, que aí volta falando nesses termos. Então, o versículo 12, né? Que essa alegria da salvação que ele perdeu. Então, ele perdeu a alegria, mas não a salvação, né? É que eu acho que a tristeza é tão grande que ele se afasta de Deus de tal forma que ele fica pela... Até Jesus na cruz falou: Deus meu, por que me desamparaste? E realmente ele foi desamparado ali, em um sentido.
forma total. A ira total, a maldição total de Deus. Mas não naquele sentido de romper o relacionamento, porque o relacionamento entre as pessoas da Trindade é um relacionamento eterno. Agora, ali realmente na cruz, ele experimentou o desfavor do Pai, como se estivesse no próprio inferno, como diz João Calvino. O inferno total, que deveria cair sobre nós, caiu sobre Cristo na cruz. A maior angústia que alguém já pode ter passado. Aquela passagem de Mateus 12, da estratégia de Satanás, Sim, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repousos, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, lá encontra vazia, barriga e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também será essa geração perversa. Essa passagem aqui aplica-se a uma pessoa que conheceu Cristo. não totalmente, né? Teve uma libertação, isso já aconteceu uma vez. A pessoa que tem uma libertação do demônio, mas não do coração. Ela teve uma libertação do demônio, da questão espiritual. Ao invés dela buscar a Cristo depois disso, depois desse impacto, ela continua nas trevas e tal. Aí ela abre mais espaço ainda para ser morada de maiores demônios na vida dela. Então a pessoa pode até ter uma experiência espiritual. A parábola da semente, né? Da semente, mas não é uma coisa muito profunda, é que nem Hebreus 6. Ele tem um contato com a fé cristã, assim, vamos dizer assim, no ambiente, né? Porque assim, é um prato cheio, né? A expulsão de demônios, o Senhor Jesus falava para o demônio: sai. Mas se a pessoa não buscasse o Senhor, não entregasse a vida, ela era liberta do demônio, mas não temporariamente, mas não da escravidão do pecado. Agora o gadareno foi, porque depois você vê que ele estava sentado aos pés de Jesus, né? Com Jesus ali em perfeito juízo. E aí Davi fala: Senhor, depois desta obra eu vou ensinar aos transgressores os teus caminhos. Semana que vem a gente continua, irmão, sobre a mortificação do pecado, como acabar com o vício pecaminoso na nossa vida. Tem gente que fala: eu não consigo abandonar esse pecado, eu não consigo superar, eu não consigo vencer, eu não consigo deixar. Qual que é o caminho para isso? Semana que vem a gente continua. Alguma pergunta, irmãos? Vamos lembrar o versículo? 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando a gente pensa no perdão de Deus, a gente precisa pensar na purificação. Olha só: perdoar o pecado, purificar. A pessoa que estava cheia de mancha na alma, ela é lavada no sangue de Cristo. Agora, diz o texto: se confessarmos. O que é confessar? É assumir. A nossa confissão, irmão, tem que ser mais profunda, mais consciente, mais triste. Confessar chorando, tem que realmente ter aquele sentimento de tristeza de quem odeia o pecado cometido e agora vai abandonar. Aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Se eu confesso, mas já estou desejando, ou termino de orar, já quero de novo, então não confessei de verdade. Aquele que confessa e deixa,
alcançará misericórdia. Mas olha só o que diz o texto de João, ele é fiel. Deus jamais negará o perdão. A gente não precisa ter dúvida que Deus nos perdoou se a nossa confissão for verdadeira. Amém. Vamos orar, peço para o Kiron terminar com oração. Alguém tem um pedido de oração, irmãos, para orarmos? Pai amado, nosso bondoso Deus, como é bom, Senhor, estarmos na Tua casa para juntos ouvirmos a Tua palavra, discutirmos, trocarmos, Senhor, conhecimentos do Senhor. Como é bom crescermos no Espírito, conhecendo mais da Tua palavra, Tua vontade, Senhor, perante nós. Que o Teu Santo Espírito que habita em nós possa nos aperfeiçoar no Senhor, nos ajudar nesse processo árduo de santificação, mas somos dependentes do Senhor, Pai querido. Que a cada um de nós, como ocorreu com Davi, Senhor, possamos reconhecer o nosso pecado e deixá-lo, Senhor. Sempre na confiança que o Senhor está conosco nesses momentos difíceis, que possamos, Senhor, nos arrepender desses pecados, Senhor, e deixá-lo, Senhor. Nos capacite, cada um de nós, que possamos ter prazer em obedecer ao Senhor, prazer em viver uma vida reta e santa, Senhor. Que possamos deixar qualquer pecado, que o Senhor possa trazer à nossa mente esses pecados ocultos, Senhor, nosso modo de pensar, nosso modo de agir, que possamos pensar como o Senhor pensa, Pai. Mude a nossa mente, reformule a nossa mente, que possamos nos moldar na Tua palavra, Senhor. Pedimos isso, Senhor, para que possamos viver uma vida que lhe agrada, uma vida mais feliz aqui na terra, mais satisfeita no Senhor, Pai querido. Que o Senhor também toque na vida da Natália, como foi pedido aqui, que ela tantas vezes ouviu o Evangelho, mas sabemos que a eficiência do Evangelho em seu coração vem do Senhor, Pai querido. Que o Senhor possa tocar naquele coração, convertê-la ao Senhor, o Senhor possa se revelar a ela possa reconhecer com a Tua boca que o Senhor Jesus Cristo é o Salvador da vida dela, da alma dela, Pai. Que o Senhor possa transformar aquele lar a partir da vida dela, Senhor. Porque só o Senhor tem o poder de transformar por completo as nossas vidas. Porque só o Senhor pode nos dar uma nova vida em Cristo Jesus, Pai querido. Obrigado porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, amoroso e não nos trata conforme as nossas transgressões, nossas iniquidades. Isso demonstra a sua compaixão, o seu amor por nós. Mas que o Senhor nos ajude a cada dia mais pecarmos menos, Senhor. Que possamos viver esse processo de santificação até o último dia da nossa vida para a glória do Senhor. Nos leve no Senhor para os nossos lares e que possamos nesse momento à noite descansar também para a glória do Senhor. Isso que pedimos, te agradecemos com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Boa noite. Bom retorno a todos.